Olá, tudo bem? Eu sou o Kelson Venâncio e quero convidar você que está aqui ligadinho na tela da Band para assistir sempre de segunda a sexta, às 4 da tarde, o Brasil Gente. E olha só, todas as notícias que você merece ficar por dentro, principalmente as que estão relacionadas à área de segurança pública, ou seja, na área da polícia. Então, eu te espero de segunda a sexta, às 4 da tarde, no Brasil Gente. Quer informações confiáveis sobre as eleições 2022? O bot do TSE no WhatsApp pode te ajudar. Ele é usado para tirar dúvidas e informar o eleitor. Quem se cadastrar vai receber as notícias das eleições em primeira mão. Salve já! O número é 619637-1078. Se preferir, aponte a sua câmera para o QR Code que aparece na tela. Não perca tempo. Se cadastre agora e saiba tudo sobre o processo eleitoral. Band Mulher. Oferecimento Azulim. Prêmios em dobro. Compre, cadastre e participe. Show de prêmios Azulim. Flamboyant. Em toda casa tem. Oi, boa tarde, começando mais um Band Mulher, assim, gente, ó, pra cima, de bom humor, de bem com a vida. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse momento é, assim, tão gostoso, né? E eu daqui, sabendo que você tá aí, tão longe e ao mesmo tempo, assim, tão pertinho, né? Eu acho uma delícia. E a gente está ao vivo também pelo nosso canal no YouTube. E lá no Instagram, né, pelo nosso perfil, você acompanha toda a nossa programação e ainda pode participar das promoções que já estão rolando por lá. Pelo nosso Band Zap Mulher, você também pode participar e nos ajudar, claro, a fazer esse programa cada dia melhor. E no programa de hoje nós vamos falar sobre uma situação que é assim até um pouco angustiante, né? Para quem vive e para quem convive. Perda da memória. E a gente vai ter uma visão pela medicina integrativa. Nós vamos também mostrar uma entrevista com a Fê Cordeiro, que é autora do livro Mesa Posta Sem Segredos. Tá demais. E as informações do Outlet Beneficente da ONG Pontes do Amor. Um grande imperador romano dizia que a sua memória enfraquece se você não a utilizar. Então, memória é a capacidade que os seres humanos, os seres vivos, têm de adquirir, armazenar, trazer as informações, qualquer que seja, gente, né, para a fala, para a vida, para o agora. E isso é importante para seguir com a vida. E quando a memória começa a falhar, afeta tudo ao nosso redor e todos ao nosso redor. E traz implicações, principalmente, aliás, inclusive, né, emocionais, para ajudar a gente a entender esse assunto. Tá comigo uma pessoa que eu admiro muito, a doutora Clarissa Oliveira. Bem-vinda, Clarissa. Que bom te receber aqui. Estou muito feliz. Muito feliz em te rever e aqui, nesse espaço tão especial. Né? Você viu que eu citei Cícero lá, que é uma das suas citações, né? Você viu a minha citação? Eu adoro isso. Eu fiz um briefing com você sobre isso, porque a memória, ela pode ser treinada. Não só a memória que a gente vai falar aqui, que você pediu para a gente conversar, abordar, mas aqui minhas colas, né, gente? Porque esse assunto é que absurdo. O nosso roteiro hoje. E a doutora Clarissa, assim, já viu, né? Um poço de informação, então tem que ficar aqui ligadinho pra gente não perder nada. O nosso roteiro hoje está interessante porque é um assunto muito atual. Né? A perda de memória. Muito atual. E eu estou aqui com tanto de curiosidade, já tem pergunta do público, Clarissa, para você. As pessoas realmente se sentiram muito legal. Vamos responder, motivadas a falar sobre esse assunto. Vamos tentar responder todas. Então, vamos começar do basiquinho, né? Do basiquinho. Eu fico olhando para a Clarissa, eu fico aqui, eu conheço essa Clarissa, gente, não é de hoje. Ela já me colocou em cada uma, que uma hora eu conto para vocês as histórias todas minhas da Clarissa. Mas, Clarissa, vamos começar do básico, assim, para as pessoas terem... Porque às vezes a gente tem um entendimento superficial sobre as coisas. Então, começar do básico. O que é a memória? Então, a memória é a capacidade de relembrar alguns hábitos, alguns fatos, alguns acontecimentos e
gerar uma ação, relembrar e gerar uma ação no momento presente, né? Que é como se você conseguisse se adaptar, né? É uma condição. A memória é uma das funções cognitivas. Uma só? Uma delas. Tem dentre várias As funções cognitivas, elas nos permitem interagir com o mundo. Então, se você... É linguagem, é um filtro de pensamento. Reproduzir coisas. Então, a memória é um assunto extremamente importante, porque nos conecta com o momento, com o mundo, né? Maravilhoso. Nos conecta. Né? É uma das funções cognitivas, com a compreensão. Tem muito relação a memória com o conhecimento e o aprendizado. E são coisas diferentes. Falar sobre isso daqui a pouco. Sim. E como é que, na prática, a memória, se a gente for... Não sei se você que pensou em abordar dessa forma, né? Mas como é que a memória funciona na prática, assim, Clarice? Assim, Veri, a memória está lá guardada numa gavetinha, assim, que a gente... Eu chamo as memórias de gavetinha, né? Que a gente tem gavetinha. E às vezes a gente guardou a informação numa gavetinha e por algum motivo a gente não consegue acessar aquele caminho de volta. Sabe quando você esconde alguma coisa que você não acha? Eu penso que a gente guarda as informações na nossa cabeça daquela forma, em gavetinhas. E às vezes a gente não consegue refazer aquele caminho para acessar aquela gavetinha e fica esse branco. Então, é mais ou menos assim que funciona? Então, a memória, ela tem os principais processos envolvidos, né? Então, interessante a gente dar exemplo, né? Isso. Então, a memória, a gente precisa de ter a codificação, o armazenamento e a recuperação. São coisas diferentes. São coisas diferentes. E isso são... no mesmo evento, você pode ter vários processos. Por exemplo, o andar de bicicleta. Certo. A memória de andar numa bicicleta está em um local do cérebro. O caminho que você vai percorrer está em outro. As regras de trânsito que você aprendeu pode estar em outro. E o medo que você tem de um carro parando perto, uma coisa, é em outro. Então, a gente não sabe exatamente hoje como funciona isso direito. Interessante, claro. Né? E ainda tem essa parte do medo ainda está relacionada com coisas emocionais. Com certeza. Que guardou de outra forma, inclusive, né? Cada registro, ele tem o seu ponto, em que lugar foi, que tipo de sensação, de percepção, e é da mesma forma que ele é acessado. Então, da mesma forma que você registrou, se foi visual, se foi linguagem, se foi... É a forma como esse registro tem que ser acessado, o caminho, a trama. O caminho tem que ser o mesmo. E pode ser que a gente perdeu o caminho, igual um labirinto. Perdeu o caminho, a gente não consegue chegar lá de novo. Pode ser. Nossa, é simples e complexo ao mesmo tempo, né? É simples e complexo ao mesmo tempo. É muito interessante. Não, mas é muito interessante. Clarice, a gente falou dos caminhos, mas tem algum estudo que fala assim, como é que a gente falou sobre compartimentos em que elas são guardadas, né? E quando acontece uma falha no guardar, assim, que daí aquela memória não vai mais eu não tenho como respirar até aquela memória? Existem, tem memória de curto prazo, memória de longo prazo, são diferentes também nesses processos. Vamos explicar o que são, primeiro, antes de mais nada, o que são as memórias de longo prazo e o que são as memórias de curto prazo, o pessoal de casa não ter dúvida. Aí que entra a conexão que a gente fala sempre entre a memória e o aprendizado. Né? São fatos diferentes, mas extremamente interrelacionados, em que um depende do outro. Vê se eu entendi. Só um exemplo. Quando você me fala memória de longo prazo, eu, Veri, tenho que parar comigo. Olha, as coisas que aconteceram na minha infância. Isso já foi jogado por um aprendizado cotidiano. É tão bonito isso que a memória, ela nos permite decidir a nossa vida. A memória do seu aprendizado na sua infância, a memória... Né, isso tudo cria um caminho para você prospectar, para você decidir o seu futuro. E tem coisas que caem até no automático da decisão. Sabe uma coisa interessante? Eu vi um estudo recente de que essa caixinha da memória, né, se é assim que a gente pode dizer, vamos botar uma linguagem clara. Eu gosto. Que tem algumas memórias que elas são trocadas. Tipo, como você tem uma caixinha
Ficou cheio lá a caixinha. Cheio, igual um computador, tem que esvaziar um pouco algumas coisas. E tem uma certa inteligência a respeito disso. Você não usou, você não fez, isso hoje é provado, né? Assim, é documentado, né? Doutora Clarice, que a gente pode ter essas perdas cognitivas, são normais, seletivas. Não, mas você está me dando assim uma bênção. Vou te falar por quê. Já não, é verdade, você está me dando assim um bálsamo, porque tem umas coisas que me angustiam. Às vezes eu estou conversando com as minhas irmãs, gente, que eu tenho 4 irmãs, né? Uma casa de 5. E às vezes elas estão conversando coisa lá e elas falam assim, Veri, você lembra disso? Eu falo, não. Isso é possível. Não, e várias coisas. Eu falo, gente do céu, eu não estava presente nesse momento. Exatamente. Eu não estava presente, eu não lembro disso. Isso é possível. Disso. E uma outra coisa muito importante que tem sido alvo de muito estudo são os decaimentos cognitivos leves, né? O decaimento cognitivo, que é essa perda de memória, né? Que a gente pode falar assim, essa perda de memória leve, ela pode estar relacionada com muitas coisas, né? Muitas coisas podem levar às doenças do momento atual, o aumento... Eu quero falar com isso daqui a pouco, eu pedi até um vivo para a Gabi sobre isso. Vamos falar, tem umas perguntas sobre isso. O aumento do tempo de vida, né? Também somos mais longevos, então isso cursa com uma perda, um decaimento cognitivo leve. Isso precisa ser sustentável, né? Porque o decaimento cognitivo sustentável, né? Não exagerado, ele é saudável, normal. Agora, não pode ser uma anticâmara de uma demência. Você não pode deixar que isso evolua com a demência, né? Também Eu quero só entender uma coisa aqui, para ficar clara, assim, as coisas que a gente viveu e que a gente guardou na memória, porque até quero chegar lá na relação do memória com aprendizado, elas nos servem para viver a vida hoje. Vê se eu entendi bem. Por exemplo, eu pus a mão lá no fogo e vi que eu queimei. Isso gera um aprendizado. Isso gera aprendizado. Eu não ponho mais a mão no fogo hoje porque eu sei que eu vou queimar. Eu não coloco a mão no fogo, não deixo ninguém colocar a mão no fogo. Então, como é que a memória e o aprendizado funcionam nesse momento? Então, são as duas coisas juntas. Esse é um tipo de memória que gera um aprendizado de longo prazo. Isso é uma coisa que cai no seu cotidiano. Sim, eu nem penso para fazer isso. Nem pensa mais, isso é um aprendizado, virou um aprendizado. Você usou recursos para jogar isso para um aprendizado, onde você vai resgatar automaticamente, quase no modelo automático. Então, olha, eu vou chamar um intervalo, mas o que eu quero te perguntar agora para você responder daqui a pouco é o seguinte: e quando tem alguma coisa que falha? Sim, isso é muito importante. Como é que eu vou operacionalizar isso na prática? Peraí que você me responde isso depois do intervalo. Vamos falar na base disso. Na base disso, porque eu vou fazer um intervalinho, mas a gente continua daqui a pouco a falar com a doutora Clarissa e tem também uma matéria fantástica da Fê Cordeiro sobre mesa posta. Já, já. Agora eu quero falar com você que está incomodada com a barriguinha, a famosa pochete, gordurinha nos flancos, aquela que marca no sutiã, flacidez nessa região. Com a Adelinea Corpus você consegue um resultado surpreendente. No início do tratamento, você consegue eliminar até 8 centímetros de gordura na região abdominal. E como tudo isso acontece? A Adelinea Corpus tem uma tecnologia no tecido, que são os cristais bioativos que ativam a sua circulação e fazem você eliminar gordura de verdade sem incômodo nenhum. Ligue agora neste número que está aqui no vídeo, você não paga o custo da ligação. Vai adquirir o kit completo de tratamento da Adelinea Corpus, que são os cremes, a necessaire, ficha de acompanhamento, fita métrica e Adelinea Corpus com 80% de desconto. E tem mais, vai ganhar um lindo e exclusivo relógio, o frete também é um presente para você, entregamos gratuitamente em todo o Brasil e o pagamento em 10 vezes sem juros. Aproveite e tenha a sua Adelinea Corpus agora. Ligue! Mega promoção da PCTec Informática. All-in-One positivo e 5 7ª geração, 4 GB de memória, 256 SSD de R$ 2.200 por R$ 1.700 em 10 vezes sem juros no cartão. Aí, ó, vem pra PCTec Informática. A família Romana cresceu, agora tem a Pastelaria Vila Romana, pastéis de sal e doce. Entregamos em toda a Uberlândia, 9884-4914, um cardápio bem variado. Pastelaria Vila Romana, Avenida Rio Mississippi, 1410, no Jardim Europa.
Estou de volta com o Band Mulher e o que a gente está conversando aqui hoje é sobre memória, o que é, como funciona. E daqui a pouco nós vamos chegar lá e aí, como é que são os tratamentos, né? O que está usando hoje em dia. Mas eu quero mandar um recado para você que está participando de toda a nossa área de cobertura. Olha, gente, vim para cá sem óculos, não estou enxergando. Marina, um beijo para você, Marina de Uberlândia. Heloísa, está dizendo que o programa está ótimo, que está adorando. Beijo, Heloísa. Carla de Araxá. Pessoal de Araxá, inclusive, está acontecendo um evento lá final de semana com Expo Queijo, que depois a gente pode até falar do assunto, eu quero saber também. Olha só, e eu tenho um recado para você que está assim, sonhando com um carro 0 km, mas que está faltando aquela graninha para inteirar, né, e realizar esse sonho. Eu tenho uma dica. É só comprar os produtos Azulim para a sorte virar para o seu lado. O show de prêmios Azulim está de volta e agora são 2 motos, 2 carros 0 km e muitos outros super prêmios. Confere aí no vídeo. Tudo que é bom na vida deveria vir em dobro. Por isso, o show de prêmios Azulim agora traz 2 carros 0 km. E tem muito mais prêmios para você. Olha como é fácil participar. Compre produtos Azulim. Cadastre no site. Com o número da sorte você já está concorrendo. E produtos com esse selo valem chances em dobro. Show de prêmios Azulim em dobro. 2 bons motivos para você participar. É o show de prêmios Azulim, gente. Super fácil de participar, né não? Gente, deixa eu perguntar uma coisa. Você tem o hábito de receber em casa? Você gosta de receber amigos, familiares? Quem não gosta, né? É uma delícia receber as pessoas em torno da mesa e conversar, jogar a conversa fora, né? E você gosta de colocar assim uma mesa de uma forma afetuosa, em que a gente se organiza para receber as pessoas e assim prover o momento, uma experiência? Então, a entrevista a seguir é para você, porque eu conversei com a Fê Cordeiro, que é mentora de mesa posta e etiqueta. A Fê conta que a mesa posta, né, é a mesma coisa assim que promover um momento com a família é também valorizar a presença do outro. Sabe assim, aquela coisa assim de olho no olho, de estar ali naquela conversa mansa, gostosa e deliciosa? Pois é, a entrevista com ela é sobre isso. Dá uma olhada. Olá, Veri, quero agradecer o convite em participar do seu programa e poder externar, falar dessa grandiosidade que é a mesa posta. Fê, a gente sabe que quem monta uma mesa está contando uma história ali, está colocando ali amor, simplicidade, né, e o afeto em receber as pessoas. O que não pode faltar numa mesa posta? Então, a mesa posta é algo que a gente vive uma experiência, então o que não pode faltar é identificação. Existem, né, muitos mitos que acham que para fazer uma mesa precisa ter louças caras, louças sofisticadas. Não precisa, mas a identificação ela tem que existir. Por exemplo, na família ou entre os amigos, não tem hábito de guardanapo de pano, bora fazer uma mesa linda com guardanapo de papel. Mas a minha mesa é meu estilo. Então, na mesa posta, o anfitrião, os convidados, eles têm que se identificar quando se sentam, né? Que, na verdade, a mesa ela é um abraço, né? Ela não tem nem início nem fim. Quais dicas que você sempre dá para quem vai montar a sua primeira mesa posta? Então, Veri, quando a gente vai montar a nossa primeira mesa posta, a gente deve abrir o armário, literalmente, para ver o que tem. Porque muitas vezes, né, desde famílias, né, os nossos antepassados, eles tinham esse hábito de colocar as melhores louças só para a visita. A visita chega aqui, vamos colocar as melhores louças. E não é assim. A gente tem que abrir o armário, tem que ver o que tem dentro do armário, para que a gente consiga fazer mesas lindas e olhar ao redor. Por exemplo, às vezes tem algum adorno na sala, no quarto, que dá para ser utilizado na mesa. E pode ser usado, por exemplo, pratos de uma cor, copos de outra. O que na mesa posta a gente tem que ter é a harmonia. E verificar ao redor, se no jardim tem folhagens, se caiu uma árvore na tempestade, olha lá aquelas folhagens secas que dá para fazer um arranjo maravilhoso. A latinha de massa de tomate, dá uma jarrinha encantadora para uma mesa de macarrão. E é isso. Criatividade e organização. Mesa Posta Sem Segredos é o seu primeiro livro, né? O que a gente pode encontrar por lá, né, para que possa nos inspirar a criar mesas para receber amigos, familiares, promover festas em casa? Então, Veri, Mesa Posta Sem Segredos é esse livro, é meu primeiro
Nele eu abordo, né, uma visão subjetiva da mesa, para que as pessoas elas façam a mesa, elas vivam a mesa, elas têm que entender que a mesa é uma experiência. Então a mesa não é para rico, na verdade é para rico sim. Rico de educação, rico de amor, rico de gentileza. Para que ela faça a mesa, para que a mesa ela se transforme em um hábito recorrente mesmo em casa, é importante entender que esse hábito deve fazer parte não só da família, mas do coração. Uma das coisas que me chamou a atenção, Fê, é que você, além de ser uma excelente, né, empreendedora, né, que fez disso o seu negócio, você ensina mulheres e não ensina apenas a como fazer as mesas, né, como executar as mesas, mas também ensina como empreender e ter renda, né, e gerar negócio com isso. O empreendedorismo, né, Veri, na mesa, ele é algo que despertou em várias mulheres a possibilidade de ter uma liberdade financeira, e a mesa posta realmente ela é uma carreira rentável. Quando a gente fala em mesa, né, a gente às vezes não tem a dimensão da quantidade de oportunidade que a mesa ela proporciona, né? Tanto da profissional que vai montar a mesa na casa de um cliente, fazer pequenos eventos, prestar consultoria para anfitriã, para restaurantes, ministrando cursos, palestras, workshop, vendendo peças, vendendo jogos americanos, alugando peças. Então tem uma gama de possibilidades de área de atuação que a profissional da mesa ela tem essa possibilidade de ingressar no mercado. Eu tenho um treinamento voltado para o profissionalismo, para profissionalizar mulheres e ensinar a empreender nesse universo da mesa posta, que vai do aprendizado desde a mesa do zero, que é importante que a empreendedora ela entenda da técnica e criatividade, não é dom, é treinável, entender de regras de etiqueta, entender de cada área de atuação, para que ela seja realmente uma autoridade no mercado, uma especialista em mesa posta. Obrigada, querida Fê Cordeiro. Um beijo. O livro da Fê, gente, Mesa Posta Sem Segredos, fala sobre o hábito de montar a mesa, de colocar isso assim, em prática na casa ou com a família, né? Criar hábitos é também criar laços. Fenomenal, Fê. E ó, a semana que vem tem mais Fê Cordeiro, sabe por quê? Porque eu pedi para ela ensinar a gente a montar uma mesa posta, sabe para quê? Para o Dia dos Namorados. Ah, vai ser uma delícia, né? Gente, ó, beijo, Fê. E agora eu vou chamar de volta a Gabi Francis, né? Aliás, eu vou chamar a Gabi Francis, que está com a Camila Tisso, da ONG Pontes do Amor, com um convite pra gente. Ô, Gabi, tô te chamando de volta, você nem veio ainda, né? É isso, Veri. Boa tarde para você, boa tarde para todos que estão nos acompanhando. A ONG Pontes de Amor está realizando nesta sexta-feira e nesse sábado mais uma edição do Outlet Beneficente, que vai contar aí com roupas de marcas famosas. São mais de 1.500 peças com descontos de até 70% e elas são direto de fábrica, viu? Eu estou aqui hoje com a vice-presidente do grupo e vai contar um pouco mais para a gente como é que vai acontecer esse evento. Muito boa tarde para você, Camila. Eu queria então começar te perguntando onde que vai acontecer o Outlet e em quais horários? Bom, o Outlet ele vai acontecer na sede da Ponte de Amor, que fica ali no bairro Progresso, na rua Tomás Falbo, número 160. Começa às 10 horas da manhã e vai até às 18 na sexta e no sábado até às 16 horas. E os interessados que forem até o Outlet, que tipo de peça eles vão encontrar por lá? Bom, o Outlet é um outlet jeans de peças famosas, são peças novas, sem defeito, e vai encontrar calças, bermudas, saias, jaquetas, bastante opção. E qual que é o intuito desse evento? E a renda que vai ser arrecadada vai ser destinada para algum tipo de ação beneficente também? Então, a Ponte de Amor, ela promove vários projetos, né, para que todas as crianças consigam viver em família e adolescentes. Então, a renda do Outlet, 10% vai ser revertida para a Ponte de Amor, para a gente conseguir dar continuidade a esses projetos. E já tem alguma previsão de mais alguma outra edição desse Outlet? Olha, a nossa parceria está bem forte, nós já fizemos, esse é o segundo esse ano, então a gente tem uma expectativa aí para o segundo semestre, a gente voltar, porque é um sucesso, todo mundo gosta. Ai, que ótimo. Então, relembrando, é nesse final de semana, viu, Veri, com peças de R$ 60 até R$ 199. É uma oportunidade imperdível, então a gente deixa aqui o nosso convite. Vamos, Veri?
Vamos, claro, vamos lá prestigiar e ajudar esse trabalho maravilhoso que a ONG Pontes do Amor faz, né? Camila, um beijo para você, parabéns pelo seu trabalho e de todo mundo aí que trabalha junto com você. E olha só, gente, vou fazer um segundo intervalo, é rapidinho, e na volta tem mais a doutora Clarissa Oliveira e o assunto memória, perda de memória. É rapidinho. Band Mulher. Oferecimento Azulim. Prêmios em dobro. Compre, cadastre e participe. Show de prêmios Azulim. Flamboyant. Em toda casa tem. Pare tudo o que está fazendo e apenas ouça os sons ao seu redor. Curta cada um dos sons. Conversar com os amigos, ouvir uma boa música ou um sorriso bem gostoso. Ouvir a vida faz parte de quem nós somos. E para você ouvir muito melhor, vá a Clarivox e compre seu aparelho auditivo com até 50% de desconto. Clarivox, para você curtir os sons. Bernardão, cada vez mais perto de você. Coxa sobrecoxa de frango congelado, R$ 7,99 o quilo. Pernil paleta suína pururuca, R$ 10,98 o quilo. Açúcar Delta, 5 quilos, R$ 15,78. Cerveja Brahma Lata, 350 ml, pack 18 unidades, R$ 46,62. Nesta embalagem, a unidade sai a R$ 2,59. Guaraná Antártica, 2,5 litros, R$ 6,99. Suco de uva Aliança, 1,5 litro, R$ 12,98. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. Se você está pensando em trocar ou comprar um carro novo, você não pode perder o programa WSN TV do Carro, com as melhores lojas de Uberlândia e as melhores ofertas de veículos 0 km e seminovos de todas as marcas. Aqui na Band Triângulo, todos os dias de segunda a sexta, às 6 da manhã, aos sábados e domingos, às 8 da manhã. Oi, gente, voltei. Obrigada pela sua audiência. A gente está aqui em toda Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. E olha, o Band Zap está aqui funcionando. Se você quiser mandar, então, sua pergunta para a doutora Clarissa Oliveira sobre perda de memória, é agora, hein, gente? Aproveita, tá bom? E vocês estão nos acompanhando também pelas nossas redes sociais, já estão a par das promoções que estão rolando por lá, né? Então, dá uma olhada lá, porque tem sorteio. E a gente por aqui, que você sabe, está em clima de Masterchef, e é por isso que o Band Mulher está sorteando uma batedeira. Quer ganhar ela? Fácil, gente. É só participar do sorteio. As regras para concorrer são curtir essa foto aí, que é a foto oficial do sorteio, seguir os perfis @BandMulherTriângulo e @BandTriângulo, marcar 2 amigos nessa postagem e, claro, gente, não vale aqueles perfis fakes e nem famosos e nem empresas, tá? Então, quanto mais gente, mais pessoas você marcar, mais chances também de ganhar, né? O sorteio vai ser realizado pelo nosso Instagram dia 7 de junho de 2022. Doutora Clarissa, vamos voltar a falar de perda de memória? Vamos lá. Você sabe que eu esqueci, né, do que a gente estava falando. Falando de perda de memória, já esquece. Eu esqueci do que eu falei. Me lembra de te perguntar. Não, pode achar que eu tô bem. Me lembra de te perguntar. Lembrei. Eu te perguntei assim, como a gente constrói uma memória, né? E depois a gente precisa usar ela para alguma coisa. Então, vou dar um exemplo. Processo, né? Isso, o processo, né? Eu vou contar uma coisa aqui que a doutora Clarice me fez fazer uma vez, sabe? A gente dizia que foi... Pode contar, Clarice? Claro, claro. Essa Clarice me organiza um congresso internacional de medicina integrativa. Um negócio chique, com convidados internacionais, lotado de gente. E eu ajudando ela. Ela vira para mim e fala, Viridiana, o congresso vai ser em inglês. Falei, como que é? Vou ter que falar só em inglês? Ela falou, sim, senhora, vai fazer o congresso todo em inglês. Eu falei, lasquei. Mas o aprendizado de uma língua... Mas foi, né? Deu certo. Foi muito bem, muito bom. Tenho muita saudade do CIMI, a gente precisa programar o próximo. O aprendizado de uma língua, por exemplo. Você tem que usar a memória, porque é a relação entre o aprendizado e a memória, né? Para você aprender, você precisa... Né, ter um recurso de memória. Já está usando o exemplo do inglês para explicar o negócio. Ótimo. Mas para usar esses recursos, você precisa acessar essa memória.
dessa construção do aprendizado. Essa maneira intricada de aprendizado e memória. São coisas distintas, mas que caminham junto. Uma precisa da outra, né? Extremamente interligadas. Uma precisa da outra. Uma precisa da outra, né? Para você aprende uma língua, mas para você usar os recursos dela, você tem que usar a memória. Para resgatar o que você aprendeu. E ela está o tempo todo em construção novamente, porque a gente todo dia aprende uma palavra nova, né? Um vocabulário novo, uma habilidade, uma relação, que é uma coisa que precisa mais de memória do que desenvolver um relacionamento. Como assim? Me explica. Mas o relacionamento é construído de vivências, de hábitos, de acontecimentos. Então, se você não tem uma memória boa e uma capacidade de aprender relacional, você vai ficar a desejar. Pensa. Não, como assim? Vamos entender melhor. Pensa por exemplo, por exemplo, você admira uma pessoa. Então, o que te fez admirar aquela pessoa? Vai existir uma construção a partir do aprendizado da relação com a pessoa. Como é que a pessoa funciona? Cada dia e a memória que você traz. Porque então, são duas coisas diferentes, exatamente. Né? Então, um relacionamento requer memória e aprendizado relacional. Isso é saúde, né? Gente, estou entendendo porque tem um monte de gente separando aí, é porque perdeu a memória. Pode ser. Né? Tem muita coisa relacionada aí. Porque as pessoas pensam, uma pessoa tem muita coisa boa. A pessoa simplesmente ela não resgatou aquela memória. E é fácil de você não manter uma saúde relacional, né? Gostei desse termo. Uma dica para o pessoal aí, ó. Saúde vamos recuperar. Vai ser um tema para o próximo Band de Mulher. A gente pode falar disso quando você quiser. Muito legal. Faz parte dos pilares de uma saúde integral. Tá? Larissa, uma coisa que me vem muito à cabeça depois que você comentou dessa questão de que nós somos uma sociedade que está envelhecendo mais, né? Então, essa perda de memória relacionada com a idade, né? E que isso talvez seja uma coisa gradual. E como que a gente vai fazer, então, daqui para frente para que a gente possa viver mais e ter uma saúde também de memória boa? Existem várias coisas que a gente precisa fazer. Primeiro, separar o que é um decaimento cognitivo leve e do que começa a comprometer e já agir antes. Por exemplo, então, você tem uma ação específica. O que significa agir antes? Agir antes é um diagnóstico médico, uma consulta bem estabelecendo uma ação para isso também. Isso significa agir antes. Entendi. Por exemplo, no Brasil hoje tem estatística de pesquisas que a gente está numa média. Então, um score de 8 a 30 para o nível de decaimento cognitivo por 1000, nós estamos em 13, mais ou menos 13. Entendi. Então, o Brasil é um país onde se tem uma certa qualidade de vida, na média, né? Então, por exemplo, o que a gente pode fazer antes, né? Isso é uma coisa Sudoku. Que eu faço, mais que isso, porque, presta atenção, uma das coisas extremamente envolvidas com o decaimento cognitivo é o estresse oxidativo, que é a minha praia. Eu quero que você fale disso. E o estresse oxidativo, ele está relacionado com o que você come, com com seus suplementos. Por isso a medicina integrativa. Por isso a medicina integrativa. E isso é uma ação pontual antes. Eu quero entrar nesse assunto, mas antes eu preciso chamar a Gabi, que ela vai trazer uma informação de uma coisa que eu acho que vai complementar esse nosso raciocínio aí. Perfeito. Que é a questão das perdas de memória associados a casos de Covid-19. Sim. Não sei se atrapalha ou se ajuda, mas é muito interessante isso, né? Não, Gabi? É isso mesmo. Viu, Veri? A memória é algo importantíssimo para todos nós. É o que constrói a nossa jornada, é responsável também aí por guardar os nossos principais momentos bons e os nossos principais ensinamentos. Mas para quem já teve Covid-19, a memória pode acabar ficando um pouco prejudicada por causa das sequelas da doença. Mais de 200 estudos por todo o mundo relatam impacto neurológico direto ou indireto por causa da Covid-19. E dentre esses sintomas está a perda da memória. Uma pesquisa feita pelo Estudo do Coração, ENCOR, identificou problemas de memória em 63% dos pacientes que tiveram Covid e aí um problema de atenção com 72% desses pacientes. O que ainda não se sabe é como que esse vírus ele invade o sistema neurológico e como que esse ataque está ligado aos sintomas da Covid-19. Além aí de ainda não
ser possível saber os tratamentos corretos e quantas pessoas estariam sendo prejudicadas por causa dessas sequelas. Um grupo de pesquisadores de universidades dos Estados Unidos, do México e da Suécia identificaram que pacientes adultos que tiveram Covid têm 2 vezes mais chances de ter algum problema psiquiátrico, como, por exemplo, ansiedade, insônia e até demência, viu? Que podem estar ligadas também à qualidade do sono, que é interferida por causa da Covid-19. Ainda não é conclusivo de onde vem essa relação entre a Covid e os problemas de memória, mas especialistas afirmam que mudanças duradouras no cérebro, depois de problemas graves de saúde, como é o caso da Covid, são associadas ao aumento do risco do declínio cognitivo, com o avanço da idade e também de doenças como o Parkinson. Então, né, como eu já bem disse aqui, não existe um tratamento ainda, até por ser uma doença nova. Mas as pesquisas estão sendo realizadas porque, afinal de contas, ninguém quer perder a memória, ninguém quer esquecer os momentos importantes da vida, né, Veridiana? Nossa, totalmente, né, Gabi? Obrigada, viu, querida? E eu fiquei muito impressionada com esses dados que a Gabi trouxe sobre o Covid-19. Eu quero que você comente isso rapidinho, mas eu ainda quero ter tempo para entrar lá naquelas questões do Alzheimer ainda. Tá bom. E estão conectadas, a gente pode falar junto, ó. Por exemplo, os processos que estão à base desses processos de perda, que afetam o decaimento cognitivo e memória, estão relacionados, tem muito indício de relação com o estresse oxidativo. O estresse oxidativo é a minha área de estudo, a minha tese, né? Então, eu trabalho com essa modulação do estresse oxidativo na base da saúde. Então, todo o processo, por exemplo, um quadro da pandemia que a gente teve aí, está, né, vivendo ainda as marolas. Então, a gente teve uma tempestade de inflamação. Então, teve quadros inflamatórios, neuroinflamatórios, oxi-inflamação. Então, isso tudo, o cérebro é muito sensível a esse dano. Não só pelo próprio tropismo do vírus, que a gente sabe hoje, né? Mas até pelo próprio quadro sistêmico geral do processo inflamatório. Isso compromete, com certeza, o quadro de memória, o decaimento cognitivo. Isso é muito importante. Mulheres na menopausa também têm um decaimento cognitivo relatado a baixa hormonal. Não, isso é muito importante. Nós vamos fazer 5 programas para poder entender isso. E uma coisa pode estar junto à outra, uma coisa não pode exclui estar a outra. Relacionado, né? Hoje a gente tem trabalhos mostrando que as mulheres na menopausa têm um decaimento cognitivo relacionado com a queda hormonal. Minha Nossa Senhora, já é mais uma coisa, né? E o que a gente pode fazer do ponto de vista médico, né? Do ponto de vista médico é cuidar da base. Então, se a gente cuida da base, um diagnóstico precoce, e lembrar para o pessoal aí de casa que o diagnóstico ele precisa ser feito com a pessoa que convive com o paciente, né? Porque geralmente o paciente é o último a perceber que ele está com perda de memória. Então, o convivente é importante na consulta médica. Entenderam, né, gente? Maravilhoso. Todo mundo da casa tem que estar envolvido. Tem que estar envolvido, tem que contar como é isso, né? Até para graduar qual é o grau de decaimento cognitivo que se trata. Vamos falar só um pouquinho para a gente conseguir abordar a questão do Alzheimer? Vamos também, porque assim, hoje, nesse mês, teve uma pesquisa, até eu estava comentando aqui com você, a gente tem um fato novo, uma publicação da Universidade de Stanford na Nature desse mês, falando sobre o estudo, é uma coisa nova e proeminente, é uma coisa que promete. O estudo em camundongos, de um fator de crescimento do líquido cefalorraquidiano, que recuperou memória de camundongos. Aí existem vários problemas, porque ciência é ciência, né? Ciência você tem que ter... Vai um tempo para poder transformar isso. O nosso tempo está acabando. Levar isso para o cérebro. Traduzir, significa, então, que é possível que talvez no futuro próximo a gente poder recuperar a memória, regenerar a memória? Sim, pesquisadores da Universidade de Harvard já estão falando que é um novo tempo que se abre com essa descoberta desse fator. FGF17. E é uma descoberta interessante que abre um novo momento. Só que a partir daqui a gente vai ver como transformar isso para humanos e como levar isso para o cérebro. Você já pensou no dia que isso acontecer? Que coisa maravilhosa. Isso aí abre uma possibilidade para os pacientes de Alzheimer, para os pacientes que têm problemas de demências.
Me despedindo já de você, Eu viu? sei, querida. Vai ter que voltar aqui, não vai, gente? Foi uma delícia conversar com você. Foi um prazer Obrigada, estar volte aqui. sempre. Né? Esse assunto a gente tem que abordar tantas vezes Vamos ainda, responder né? as perguntas. Porque é um fator de sofrimento para muitas pessoas. Ó, mas você que tá ficando... promete suplementos, vai ter que voltar, já viu, né, gente? Eu terminando o programa e ainda tem coisa para contar. Um beijo para todo mundo. Em breve ela tá de volta. Fica com a nossa programação da rede e até amanhã. Amanhã tem mais Band Mulher. Até lá.